Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 521. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo a volta do jornalista, copywriter, crítico de cinema e redator lá no Pipocas Club, Thiago Muniz. Fala, pessoal, muito feliz de estar de volta aqui, meu podcast favorito de cinema. É uma honra. Tô animado para falar desse filme. Vamos ver, será que gostei? Fica aí o suspense. O Wes Anderson é um cara que mexe aí com o seu coração, Thiago? Sim e não. Ele mexe, tem uns filmes que eu tenho um apego emocional muito forte, mas ao mesmo tempo eu também tenho umas críticas ali. Boa, bom saber. E pra fechar essa mesa aqui tem meu amigo formado em cinema e audiovisual, cineasta, crítico de cinema e roteirista, o criador de conteúdo lá no Fiz Cinema, Diego Quaglia. E aí, gente, um prazerzão estar aqui para falar desse filme que acho que vai rolar discussões muito interessantes sobre ele, sobre a obra inteira do Wes Anderson. E um prazerzão de novo estar aqui no Cinemação, que é um espaço que eu gosto tanto aí, e honrado de estar aqui, Rafa, e estar aqui pela primeira vez com o Thiago. Aí, show de bola. É isso, meus amigos, olha só, a gente tá aqui, né, Wes Anderson, diretor americano, renomado, que já levou Globo de Ouro e tem uma linguagem bastante própria dos seus filmes, e ele tá de volta aí com Asteroid City, esse filme aí recheado de astros de Hollywood e que chegou ao Brasil no último dia 10 de agosto. Apesar das expectativas ao redor do filme, muitas questões começaram a ser levantadas sobre as intenções do filme e o visual, né, que o diretor imprime ali e tal, enfim, aquelas características que a gente já conhece. Um filme que dividiu opiniões, mas que coloca uma pitada de excentricidade em um mar de clichês e mesmices que a gente tem assistido aí. Hoje, eu, o Thiago e o Diego vamos bater esse papo sobre Asteroid City e discutir as nossas impressões sobre o filme. Por isso, você que tá aí, que não assistiu Asteroid City, lembre-se que daremos spoilers e por isso você fica por sua conta e risco. Lembrando que você pode pular diretamente pro plano detalhe, né? A minutagem tá indicada na descrição desse episódio, ou ainda tem vários e vários outros episódios aí do Cinemação para você acompanhar. Então é isso, vamos bater um papo sobre Asteroid City no segundo ato desse podcast. 5 orders of flapjacks and a black coffee. Who needs to pee? Nobody needs to pee. Our average speed is 83 feet per second. Poor fuel efficiency due to excess wind resistance, probably the luggage rack. Based on data before the loss of power, obviously. What do you little princesses want to drink? Oh, we're not princesses. I'm a vampire. I'm a mum in Egypt who got buried alive and came back alive with his head chopped off. I'm a fairy. How about a glass of strawberry milk? Chegava aos cinemas no dia 10 de agosto de 2023 o filme Asteroid City, filme dirigido por Wes Anderson, mesmo diretor de A Crônica Francesa, A Ilha dos Cachorros, O Grande Hotel Budapeste, O Fantástico Senhor Raposo, entre outros filmes. Além disso, o Anderson também escreveu o filme junto com Roman Coppola, né, que é filho do Francis Ford Coppola. O Roman também escreveu A Crítica Francesa, Ilha dos Cachorros, As Loucuras de Charles, entre outros. Ou seja, Roman e o Anderson, eles são parceiros aí de longa data. Asteroid City conta a história de uma cidade fictícia na década de 1950 que fica no deserto norte-americano. Encenada como uma peça, a história passa por vários personagens, desde uma convenção científica que une alunos e pais em uma competição acadêmica, até acontecimentos em escala global que envolve militares e o presidente dos Estados Unidos. Essa é a sinopse, né, do filme que assim, fala sobre muita coisa, é muito difícil inclusive fazer uma sinopse, mas passa por isso. O filme conta com a música do Alexander Desplat, que levou o Oscar por suas trilhas em Um Grande Hotel Budapeste e A Forma da Água. A direção de fotografia é do Robert Eaman, que também esteve com Wes Anderson em O Grande Hotel Budapeste, mas também fez Mamma Mia, Ghostbusters e vários outros filmes. A edição ficou por conta do Barney Pillin, ele foi indicado a melhor edição no Oscar de 2015 com O Grande Hotel Budapeste, mas também já trabalhou em Mrs. Harry Vai a Paris, Um Dia e vários outros filmes. O figurino, ele é muito importante
principalmente porque é um dos itens mais valiosos nos filmes do Anderson, né? E aqui ele fica por conta da Milena Cononeiro, que já levou 4 Oscars para casa de melhor figurino. Ela levou quando ela trabalhou com Kubrick em Barry Lyndon, em 1975. Ela também levou seu segundo Oscar com Carruagem de Fogo, em 81. O terceiro veio no filme Maria Antonieta, de 2006, da Sofia Coppola. E a sua última estatueta veio justamente com o Grande Hotel Budapeste, em 2014. O elenco de Asteroid City é estrelar. Conta com o Jason Schwartzman, que fez A Crônica Francesa, Walt nos Bastidores de Mary Poppins, Scott Pilgrim contra o Mundo e vários outros filmes. A Scarlett Johansson, né, que é a nossa Viúva Negra, fez também recentemente Histórias de um Casamento, Jojo Rabbit. O Tom Hanks, que nem precisa de apresentação, né? Mas Toy Story, Sully, Capitão Phillips, O Terminal, Filadélfia, Forrest Gump e vários outros. Ainda temos o Jeffrey Wright, né? Que fez recentemente Batman, mas também esteve em Westworld, a série da HBO. A Tilda Swinton, que fez Vingadores, Okja, O Curioso Caso de Benjamin Button. O Bryan Cranston, né? De Breaking Bad. O Edward Norton, que fez O Legado Bourne, Despertar de uma Paixão, Clube da Luta, enfim. Temos também o Adrian Brody, que fez O Pianista, o Steve Carell, né, de The Office, e ainda conta com William Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum, Matt Dillon, Maya Hawke e vários outros nomes. Enfim, é um elenco extremamente qualificado e, como eu falei antes, estrelar. Asteroid City, ele foi feito aí com 25 milhões de dólares e até o momento, ao redor do mundo, aí o filme já arrecadou mais de 49 milhões de dólares, certamente vai passar dos 50, né, vai conseguir uma arrecadação aí boa, né, para um filme que é um filme quase que independente. Bom, a gente está falando de um filme de Wes Anderson, que é um diretor que se destaca por sua simetria, uma paleta de cor quente muito própria, uma câmera quase robótica. E em Asteroid City isso não é diferente, né? E logo nos primeiros minutos do filme a gente já consegue ver isso muito claramente ali. A gente começa com uma cena dentro de uma espécie de um teatro, de uma emissora de TV ali, onde a gente é apresentado a uma história que não existe, tudo ali é artificial, ensaiado, encenado e tudo mais. E o Anderson faz questão de, já nos primeiros minutos do filme, nos dizer isso, né? Que o que a gente vai ver é algo ficcional que vai trazer de alguma forma ali essa história que a gente não deve levar tão a sério, ou que talvez a gente deva interpretar ela de uma maneira muito própria. No entanto, ele coloca esse tom sério logo no começo, que contrasta bastante com as imagens que a gente vai ver em seguida, né? Quando a gente começa realmente a entrar dentro do filme, ver essas cores pujantes ali e tal, e tem aquela ironia muito própria do diretor. Ou seja, a gente está diante de um Wes Anderson clássico, né? Um filme muito próprio desse diretor. E eu queria saber de vocês, como é que vocês se preparam para ver um filme desse? Assim, vocês já sabendo de quem a gente está falando, desse diretor, vocês já vão assim preparados para encontrar algo muito diferente, ou vocês costumam ser surpreendidos pelo Wes Anderson? Pra mim, o que eu acho interessante no Wes Anderson, assim, eu sempre vou ver um filme dele como vou ver qualquer filme de um autor que me interesse, sabe? Eu gosto muito do cinema do Wes Anderson, gosto muito mesmo, assim, acho ele um belo cineasta. A maioria dos filmes dele eu gosto, ou eu amo, ou eu adoro mesmo, assim. Tem alguns filmes que eu não gosto do Dejarine Limited, não sou muito fã. E também não sou muito fã do último filme dele, o Crônica Francesa, assim. Sim. Não acho nenhum deles ruins, jamais, assim. Não, acho que ver um filme do Wes Anderson falar que é ruim é uma coisa que eu não consigo ter muito. Mas são filmes que não me conversam comigo, porque eu acho o Crônica Francesa, pessoalmente, acho o Wes Anderson mais travado, sabe? Eu vejo aí mais um lugar comum, e acho que é aquela construção que ele tenta fazer no final do tributo ao jornalismo e tributo à própria ideia de cinema dele, não me pega tanto naquele multipanel que ele tem, apesar de ter coisas interessantes no filme. Mas não consegui me envolver tanto com ele, foi meio uma decepção. Então, esse filme, pra mim, é um filme meio de... Pra que lugar o Wes Anderson vai agora? Será que ele vai ficar nessa mesmice de grife, ou será que ele vai avançar algo? Porque eu acho que os melhores filmes do Wes Anderson são os filmes que ele avança a linguagem, pega esse domínio que ele tem, essa coisa que você falou, da simétrica, essa coisa meticulosa,
dessa questão que ele tem de, além de fazer várias referências culturais, né? Ao mesmo tempo que os personagens dele têm uma coisa muito erudita, ele tem um fascínio muito grande por símbolos americanos, né? Eu costumo dizer que o Wes Anderson é o texano mais francês que existe, né? Porque ele é um cara do Texas, né? Muita gente não sabe disso, né? Ele nasceu no Texas, né? Ele fazia curtas com câmera Super 8 desde menino, tal. Ele se formou na Universidade do Texas, quando ele conheceu o Wayne Wilson lá, se formou foi bacharel em artes. Então, ele tem isso de ser um cara outsider que olha pelos Estados Unidos de um jeito outsider, até que hoje em dia ele mora na França, e ele tem toda essa estética erudita no cinema dele, mas ele, ao mesmo tempo, tira sarro disso, sabe? Ele faz piada com isso. Ele tem uma coisa bem Peanuts no cinema dele, que os personagens, eles falam de uma forma introspectiva, uma forma parada, uma forma apática, mas ao mesmo tempo eles sentem muita coisa, sabe? E ele tem muito carinho por esses personagens, ele usa essa apatia para fazer piada e para ser sarcástico com essa apatia. Então acho que ele é um formalista no sentido que o cinema dele, a forma importa muito, a técnica importa muito, a estética importa muito para dizer o que ele diz sobre esses personagens, essas relações que ele compõe, sabe? Então, o que eu acho que ele faz no Asteroid City, ao meu ver, o que fez eu achar que ele vai para outro patamar no cinema dele, é que ele pega todas as características que ele tem sempre no cinema dele, assim, tanto narrativas quanto formais, e radicaliza ela. Então ele tá sempre a cada cena pensando em algum outro caminho para seguir, para inventar enquanto cinema, e ao mesmo tempo para você distorcer a narrativa. Então essa coisa que você mencionou, de ser uma peça dentro de um filme, ele constrói isso para não só comentar a metalinguagem, mas falar sobre diferentes tipos de narrativa e do que é o fazer artístico, do que é o interpretar. O que me lembrou muito um filme, uma coisa meio Eduardo Coutinho, sabe? Um jogo de cena. Sim. Então eu acho que é um filme muito inventivo, que é muito rico, assim, que me surpreendeu muito, porque eu tava com medo do Wes Anderson ser um diretor que ficasse conformado no caminho que ele tá. E não vejo isso. Eu vejo um diretor que tem características de sempre, que tem a narrativa de sempre, mas em nenhum momento eu acho isso um defeito. Porque se isso fosse um defeito, sei lá, então o Ozu não seria um grande cineasta, porque o Ozu também já tem características recorrentes que a gente vê sempre no mesmo filme, né? Essa coisa da família, de um conflito familiar, uma filha que quer casar, um pai descolado, a questão da velhice, sabe? Ele tem sempre essas mesmas tramas, a questão é como ele organiza essas mesmas tramas, né? Hitchcock é um diretor que já fez a questão do homem errado, da loira fatal, do crime, do homem perseguido pelo crime injusto, da série de assassinatos várias vezes, né? A questão é como você organiza isso. Acho que o Wes Anderson, nesse sentido, nesse filme é exemplar, ao meu ver. Não sei se você concorda, Thiago, mas assim, até isso que o Diego estava falando sobre os filmes que ele veio fazendo, que de repente em A Crônica Francesa ele dá uma caída e tem uma coisa meio retraída dele ali também. Assim, eu concordo que A Crônica Francesa ela tem uma coisa assim que já mostra uma certa descendência dele, sabe? Você vai vendo uma queda, assim. E aí Asteroid City chega quase como com esse aspecto de, o que será que ele vai fazer agora? Até porque, se a gente der uma olhada um pouquinho para trás, ele tem uma carreira muito ascendente, assim, porque ele faz o Fantástico Senhor Raposo, em 2009, que é muito bom. Aí ele passa por Moonrise Kingdom, que é um filme legal também, mas eu ainda gosto mais de O Fantástico Senhor Raposo, até porque a animação, né, pra quem não sabe, o Fantástico Senhor Raposo é um stop motion e tal, e ali você tem muita coisa do diretor, assim, tipo, é uma coisa muito visceral da visão de cinema do diretor. E quando ele vai pra O Grande Hotel Budapeste, que é talvez o filme que coroou ele, né, vencedor de Oscar e tudo mais, lá em 2013, isso coloca o Wes Anderson num patamar diferente, assim, dentro de Hollywood e tal. E aí ele vem com A Ilha dos Cachorros, em 2018, que eu acho brilhante, assim. É um dos filmes que eu mais gosto dele, A Ilha dos Cachorros. E aí, quando ele chega com A Crônica Francesa, dá uma sensação de que ele tava num patamar altíssimo, assim, de exigência, de narrativa e tal, e aí ele, sabe quando o cara, tipo, chega num nível de excelência tão alto que você fica esperando que a próxima obra dele seja tão incrível quanto a anterior, e A Crônica Francesa não é isso, assim, ela derrapa em vários momentos, e aí Asteroid City chega com essa expectativa, assim, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai pra uma coisa Ilha dos Cachorros, O Grande Hotel Budapeste, aquele momento que ele tava, sabe, num momento muito ascendente, ou será que ele ainda vai manter
o que aconteceu ali em Crônica Francesa. E se você sabe? me permite, Rafa, assim, se tem uma coisa que eu acho interessante no Wes Anderson, é que os primeiros filmes dele, o Bottle Rocket e o Rushmore, eles são filmes mais sóbrios, apesar de terem todas as características do cinema dele. A partir dos Thunderbolts, você sente os Thunderbolts, o Wes Anderson foi radicalizando a questão formal e a caracterização que ele faz dos personagens que ele tem, e das histórias que ele tem. E chega no Asteroid City, onde ele não segue uma trama tradicional de a história vai ponto A, termina no ponto B e vai pro ponto C, e aí termina, sabe? Ele não segue isso, ele meio que larga isso totalmente de mão, assim. E o que eu vejo como uma coisa boa, porque eu acho que ele organiza isso. Mas eu acho que é um filme que vê que ele tá indo pra um caminho quase experimental da coisa, ao meu ver. Assim. Sim. Eu concordo muito com quase tudo que vocês falaram, assim. Eu, particularmente, não amei muito o Asteroid City. Eu acho que não dialogou muito comigo o filme, mas eu concordo que ele é uma total overdose do Wes Anderson, entende? Então, assim, dependendo da situação, você vai ter uma overdose muito boa e às vezes é até demais, assim. Mas realmente eu acho que ele resgata nesse filme muito da essência dele, muito do cinema dele. E você assiste o filme já esperando um modelo do Wes Anderson, né? A gente vive vários momentos no cinema atual, que é os filmes blockbusters, os filmes super-heróis, os filmes que estão ali para preencher as salas de cinema e lucrar. Tem o cinema de autor, né? Que a gente vê ainda alguns cineastas ali tentando. Tem aqueles diretores tipo o Christopher Nolan, né? Tem a valorização do cinema. Então a gente vê essas várias vertentes e por esse lado é muito bom que exista o Wes Anderson, assim como, por exemplo, o Tim Burton, que são diretores que têm uma estética que você olha de início e fala, esse filme é do Wes Anderson, isso é uma característica muito legal, né? Esse cinema de autor ali que surgiu nos anos 50, ali depois do Star System, e foi criado ali pelos críticos de cinema, e eu acho que hoje em dia o Wes é um dos grandes cineastas desse movimento que ainda mantém o conceito, mesmo com as críticas, mesmo com ele se tornando uma autoparódia, talvez, dele mesmo, né? Recente até teve todo um lance com o TikTok, que as pessoas começaram a reproduzir cenas tipo de TikTok ali baseado. É verdade. No enquadramento, e ele ficou muito chateado. Ele chegou a dar uma entrevista dizendo que ele não gostou disso, porque ele começou a entender que ele estava meio, na perspectiva dele, ele não via como uma homenagem, mas como ele estava sendo meio ridicularizado pela estética. Meio paródia, então, né? eu acho que o Asteroid City, apesar de resgatar muito a essência dele, realmente depois de Crônica Francesa ser bem melhor, é um filme muito mais envolvente, tem tudo que o Wes Anderson já fez. É quase a cereja do bolo da carreira dele. Ele tem tudo que ele já dentro de um único filme. Eu ainda acho que ele não sabe exatamente para onde ir. Eu não acho que isso também é 100% negativo. Mas é um problema do cinema de autor. Como eu falei, como pegar o próprio Tim Burton, que é um diretor que começou a se repetir. Perfeito. E que as pessoas vão aos cinemas assistir um filme do Tim Burton já esperando como é um filme do Tim Burton, a estética. E às vezes, do pior possível do Tim Burton, a pessoa ainda fala, não, mas esse filme mexe com o meu coração. O Wes Anderson é o mesmo. Só que eu acho que isso é um problema pro público novo, pra galera nova que tá começando a consumir cinema agora. Eu acho que o Wes Anderson, ele não é tão acessível assim, no sentido de narrativa. Eu acho que ele embola muitos filmes, né? Apesar de ter uma narrativa ali diferente, interessante, não ser linear, mas isso não torna uma coisa muito acessível, mas a estética é linda, então é como você admirar realmente um quadro muito bonito, mas não entender exatamente o que aquele quadro quer dizer. E é isso, assim, o meu medo é ele realmente cair nessa autoparódia dele e se repetir. E eu acho que pros fãs não tem problema nenhum, as pessoas que gostam, porque ele tá ali continuando fazendo o cinema que ele sempre fez. Mas eu acho também que às vezes precisa de sair um pouco da zona de conforto. Acho que Asteroid é o primeiro passo pra ele se entender saindo dessa zona de conforto. Realmente o filme tem algumas coisas que mudam, mas eu ainda acho que tá começando. Eu não acho que esse filme chega lá, tipo, o Wes Anderson se reinventou. Eu acho que não, acho que tá bem longe, assim. Eu consigo ver que o Wes Anderson deu um estalo, assim, pensou, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, quem sabe? Então, eu acho que é um começo. Chapter 1. I walked to school 18 miles each morning, milked the goats, plucked the chickens, played hooky, caught fireflies, went skinny dipping in the watering hole, said my prayers every night, and got whipped with a maple switch twice a week. That was life. Chapter 2. My father went off to fight in the war to end all wars. It didn't, and what was left of him came back in a pine box with a flag on top. End of chapter 2. Next,
I went to officer school and 20 years passed at the speed of a dream. A wife, a son, a daughter, a poodle. Chapter 3, another war. Arms and legs blown off like popcorn. Eyeballs gouged out figuratively and literally. The men put on shows under the palm fronds, dressed as women in hula skirts. That was life. Eu penso muito que nessa coisa do cinema de autor e tal, pra mim o Wes Anderson ocupa um papel hoje que, assim, eu tô comparando o papel das pessoas no mercado, não tô comparando os cineastas pra não ter polêmica, mas que o Woody Allen representava um tempo atrás, sabe? Né? Eu tenho a estética do Almodóvar também é muito o Almodóvar. Exato, mas uma coisa tipo, ele é um diretor de nicho alternativo, tanto é que ele não tem intenção de fazer grandes bilheterias ou blockbusters, né? Os filmes dele sempre são cofinanciados com dinheiro estrangeiro também, né? E ele consegue um espaço nessas produtoras, tipo Universal, a Sete Pictures e outros aí, Netflix agora que vai lançar os curtas deles por esse nome de prestígio que ele tem, e por ser um cara que é respeitado e que tem muitos fãs e que tem uma estética própria, que tem uma grife, digamos, e uma grife pode ser tanto negativo ou positivo, pode ser só um tique, ou pode ser realmente uma organização do cinema, né? E aí ele tem isso, né? E é um cara que atrai muitos grandes nomes pra trabalhar com ele por causa dessa autoridade dele. Então, você vê os elencos dele, são povoados por astros. E cada vez mais tem cada vez astros. Como o filme, sei lá, do Diário tinha nos anos 2000, anos 90, até ninguém mais queria trabalhar com ele por questões pessoais, que a gente não vai ter aqui. Mas aí tem tudo isso, né? Eu acho que os filmes do Wes Anderson, ele tomou esse lugar um pouco de ser um cara que é um cara de público alternativo, nichado, mas que também é um cara reconhecível pro popular. Então, o que você falou, tem coisa dele no TikTok e tal, o pessoal que não é cinéfilo vê uma estética, e mesmo que nunca vai ter visto um filme do Wes Anderson na vida, sabe reconhecer o que é um filme do Wes Anderson, sabe? É um nome reconhecível, mesmo que os filmes dele não sejam mega reconhecíveis, assim, mesmo que as pessoas não vejam tanto os filmes dele. E acho que é normal essa coisa do, sei lá, se você gosta de um diretor que tem uma narrativa, uma estética tão detectada, que o torna um autor, você tem uma tendência a ver um filme dele e gostar. Geralmente, isso tem exceções, lógico, né? Ao mesmo tempo que você não gosta, você tem a tendência é você não gostar. Lógico que também tem exceções, lógico. Sim, acho que o problema é quando isso vira um clubismo, né? Tipo, porque o diretor que eu gosto, eu vou gostar de tudo que ele faz, mesmo eu vendo problemas nisso. Tipo, porque o diretor que eu não gosto, eu vou odiar ele logo de cara, né? Assim, você tem que ver o filme como obra individual também, né? Ao meu ver, né? Mas, pensando nesse filme aqui, o Asteroid City, eu tenho um pensamento um pouco diferente, apesar de eu entender o que você falou, porque eu acho que o Wes Anderson não se torna uma autoparódia, esse filme não chega perto disso aqui, porque eu acho que ele tem um estilo definido. Eu acho que é diferente você ter um estilo muito definido do que você ser uma autoparódia. Eu acho que o Tim Burton, a partir de um certo momento, apesar de eu gostar muito do cinema dele até certo ponto, ele meio que virou uma autoparódia, porque os filmes dele ficaram meio essa coisa automática, uma coisa meio domada, alguns filmes dele, sabe? Assim, tipo, é o filme que a gente espera do Tim Burton fazendo, é isso aí, e é uma coisa meio apática. Aqui não, aqui eu vejo o Wes Anderson sempre muito inventivo, o que tira ele da autoparódia, sabe? Ele faz o que ele faz sempre, mas ele radicaliza o que ele faz sempre, sabe? Então, não acho que seja uma questão de redefinir o que ele faz, mas sim radicalizar o que ele sempre faz. E aí, nessa questão, logicamente, talvez seja o filme menos acessível do Wes Anderson, porque ele realmente é muito, assim, experimental, ele não tem uma história tradicional, não dá pra você resumir o filme numa linha só, tipo, tem esse personagem, tem essa história e é isso aí. Então ele não é um filme acessível nesse sentido. Mas eu acho que é do cinema, eu não vejo um demérito um filme não ser acessível. Eu acho que existem filmes que não são acessíveis e tudo bem, né? O problema seria todos os filmes não serem acessíveis, sabe? Eu acho que esse filme tem o lugar dele, sabe? Sei lá, como a maioria dos filmes do Godard não são acessíveis, mas ele tá sempre criando cinema e ele tá sempre criando ideias que vão ficar pra eternidade, sabe? Mesmo que isso ficando pra um público nichado, é um público nichado que vai tornar ele imortal pra sempre e vai fazer ele reconhecível pra sempre. Não tô comparando Godard com Wes Anderson, lógico, mas eu acho que os filmes do Wes Anderson tem um pouco esse sentido, sabe? Os melhores dele, sabe? Que mesmo que isso faça a pessoa rejeitar, alguém veja esse filme com uma repulsa, aquilo vai criar sentimentos e uma coisa sensorial, que o cinema não é só narrativa, é sensorial também, que vai ficar na pessoa e vai perdurar, mesmo ela se sentindo
repelida por isso, na minha visão, eu acho. Sim, concordo totalmente. É meio que como até o episódio que eu tinha participado outra vez do Estúdio Ghibli, que são filmes sensoriais, e realmente o Wes Anderson desperta na gente diversas sensações, que não é só a narrativa, né? A gente fica olhando o filme, a gente fica encantado, tipo, nossa, olha a câmera, olha como é que ele colocou essa câmera ali, como é que ele faz esse plano. Você fica preso naquilo e realmente aquilo te envolve e você entende que é uma estética bem diferente, bem experimental, bem fora ali do que a gente vê, né? Principalmente agora na grande maioria do cinema comercial, ele tem realmente o público dele. Pasteurizado, né? Muito pasteurizado, né? É uma coisa que você olha e fala, é belíssimo, tipo, é muito bonito e é muito legal como isso é feito. E realmente, nesse sentido, eu concordo que o Wes Anderson tem que existir pra sempre, entre vários outros. O Tim Burton, por exemplo, é o meu diretor favorito, eu acho. Assim, por apego emocional da infância e de tudo que eu já vivi, assim, com o Tim Burton, foi o diretor que me fez querer fazer cinema. Então eu gosto muito, e é isso que você falou. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? Ter essa autocrítica ali do nem tudo que o Tim Burton faz é maravilhoso. Então, com o tempo que eu fui crescendo ali na adolescência, eu fui vendo, tipo, não, esse filme aqui, calma aí, tem uns problemas aqui. E tem todo o problema do Tim Burton com a diversidade, que foi uma coisa que eu também Perfeito. fui vendo com o tempo que foi passando e que realmente o Tim Burton, né, a diversidade dele era botar o Johnny Depp em diversos papéis diferentes. Muito bom. É que o Wes Anderson tem um pouco desse problema também, né? Convenhamos. Tem. Com certeza. Apesar que nesse filme, né, você vê algumas caras diferentes, poucas coisas. Nesse filme tem o Seu Jorge num papel minúsculozinho, bem pequeno. O Jeff Wright, né? Tem também, né? Que faz o General. Sim. Também tem asiáticos, né? Esses vídeos asiáticos nesse filme, né? Sim. Falar do Tim Burton, o Asteroid City tá 10 anos evoluído. Enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando, quando eu fiz aqui, né, o texto pra introduzir o podcast, eu até coloquei isso, né? Eu coloquei assim, que é um filme que divide opiniões, mas que coloca uma pitada de excentricidade em um mar de clichês e mesmices, assim. E eu acho muito isso, assim, tipo, o Wes Anderson, ele... você pode dizer que não gosta dos filmes dele, que não foi acessível e tudo mais, mas é inevitável, assim. O cara tem uma assinatura muito própria e a gente, assim, consegue reconhecer. O que eu acho aqui é que essa parte de ser acessível e até o que o Diego estava falando sobre ele radicalizar algumas linguagens, ao meu ver, isso acaba tornando o filme problemático, justamente porque tem momentos que você fica com muita dificuldade de absorver tudo que ele está falando. Então, se você for parar para pensar só na estrutura base dele, a gente está falando basicamente de 3 camadas que o filme tenta trabalhar ao mesmo tempo. A primeira é a do dramaturgo, né? Porque o cara que tá ali escrevendo, quer dizer, o pensamento criativo por trás da obra. Depois a gente tem a própria peça em si, que daí seria a coxia ali, a galera que tá trabalhando, né, e tal. E você tem o filme que é a própria peça. Então ele tá trabalhando com 3 camadas diferentes e elas têm um pouco de dificuldade de se conectar, elas se mesclam, mas não se mesclam, assim, e essa brincadeira caótica que ele faz, eu entendo ser proposital, até porque quando você assiste um filme do Wes Anderson, tudo que você vê em tela, você vê que foi meticulosamente pensado pra estar lá, assim, é impressionante, e aí eu acho que ele até faz uma brincadeira com isso, porque eu acho que um dos grandes temas desse filme é justamente o pensamento caótico que existe em relação à arte, né? A criação da arte e o nosso relacionamento com esse caos, com coisas pesadas que a gente tem que envolver. Eu acho que o filme ele envolve essas temáticas, assim. Quando eu digo que ele tá fazendo essa brincadeira com essas 3 camadas diferentes e que eu acho que o filme ele se perde um pouco nisso, tem um momento que o próprio Wes Anderson faz uma brincadeira com isso na cena, quando ele coloca aquele apresentador, né, que é na figura do Bryan Cranston, e ele aparece falando, não era pra eu estar aqui? Eu acho que não era pra eu estar aqui. E daí ele sai, porque é isso, assim, tem um momento que você fala, cara, você não era o apresentador, não era pra você estar aí. Então essa ideia de colocar o espectador como a pessoa que tá olhando, que tá julgando,
falando, que tá tentando encaixar, parte muito também daquela visão, e aí eu acho que ele foi beber muito disso, né? Do Bertolt Brecht, né? Que é o dramaturgo, poeta, teórico, teatral alemão e tal, que tinha essa ideia, esse conceito de procurar evitar que o público se identificasse emocionalmente com os personagens e com os eventos ali da peça. Então, ao invés disso, o que o Brecht fazia, né? Ele queria que o público observasse de uma maneira crítica e se mantivesse conscientemente que ele estava ali vendo uma obra ficcional. Era isso que o Brecht queria. E isso era meio alcançado por meio de algumas técnicas, né, que acabavam interrompendo aquela ilusão teatral. Então tinha cortes, né, como personagens falando diretamente com o público, o uso de projeções, por exemplo, ou gestos exagerados e tal. Então, assim, o que o Brecht queria fazer ali? Era basicamente dizer assim pro espectador que estava indo até o teatro, assim, ó, você está vendo uma obra, e aqui você tem que ter consciência de que você está vendo uma obra ficcional. E aí, o que eu acho que o Wes Anderson faz aqui é quase um ensaio disso também, porque quando ele traz, por exemplo, personagens que são indiferentes ou que demonstram essa sensação de indiferença o tempo todo, ele tá meio que dizendo pro espectador o seguinte: você tem que identificar quais os tipos de emoções esses personagens têm que ter, em que momento eles têm que ter, como que eles têm que se sentir. Então, quando você vê assim, tipo, o pai dizendo para Silas que a mãe morreu e basicamente não soa nada aquilo, sabe? Não tem um impacto emocional e tal. Ele tá quase, tipo, jogando na cara do espectador assim: tá, você tá vendo uma obra ficcional. O que você acha que a criança tinha que sentir? Como que você acha que o pai tinha que falar, entendeu? Então é uma brincadeira que ele faz, e inclusive tem isso no filme, né? A quebra da quarta parede e tal, mas tudo isso acontece de uma forma muito caótica, assim. Então por isso que eu acho que é muito difícil das pessoas interpretarem o filme. Eu saí do filme, eu tava até falando antes da gravação aqui, tava falando pro Thiago, eu saí do filme falando assim: caraca, o que eu acabei de assistir? Tipo, eu não consegui identificar o meu próprio sentimento, entendeu? Olha que maluquice. É curioso você falar isso, e assim, eu acho que pelo jeito a dinâmica vai ser: eu vou ser o defensor do Wes Anderson no podcast, mas faz parte. Porque você falou do Brecht. Só pra você entender, Diegão, eu acho que mesmo eu, assim, eu achei o filme interessante, não é o meu favorito do Wes Anderson, o Ilha dos Cachorros continua sendo o meu filme favorito dele. Eu acho que o Thiago gostou por ser um filme do Wes Anderson, mas também não é um filme que ele saiu, nossa, que fantástico. Eu acho que talvez... Assim, eu vi 2 vezes o filme, acho que talvez seja o meu favorito do Wes Anderson, assim, da carreira. Assim. Então, mas isso é muito importante. O fato de você ter visto 2 vezes, certamente ajudou você a encontrar mais coisas ali também, né? Sim. Eu já tinha gostado muito da primeira, na segunda eu já fiquei maluco, fiquei muito doido. Mas é interessante falar isso do Brecht, né? Assim, eu acho que tem uma peça, não sei se vocês conhecem, que chama Nossa Cidade, até tem uma década de 40 sobre essa peça. Sim, É uma das peças mais famosas do teatro norte-americano. Até tem aquele filme com o Jacob Tremblay, que eles ensaiam essa peça. Não vou lembrar o nome do filme agora, assim, mas é aquele filme que ele é filho da Julia Roberts, que ele tem a questão no rosto e tudo isso e tal, que eles ensaiam essa peça, né? Extraordinário? Isso mesmo, Extraordinário, esse mesmo. Que é uma peça que fala sobre uma cidade pequena e tem um narrador que perpassa essa cidade toda, sabe, assim, que vai contando as vidas de cada pessoa dessa cidade e por aí vai. E acho que esse filme, ele tem uma designação muito parecida em pegar referências teatrais, cinematográficas, né, uma coisa meio Orson Welles, aí aquele teatro meio década de 50, Elia Kazan, né, aquele passado militarista americano, o American Way of Life, né, da cidade dos anos 50, misturado com aquela vida teatral, né? E essas 2 narrativas que vão se mesclando, assim, né? Como você falou. Mas o que eu gosto do filme é que eu acho que ele usa esse negócio dos personagens, sabe, sem expressão, esse sarcasmo histórico, essa coisa caricatural que eles têm. São tipos bem excêntricos, é uma coisa bem personagem de charge mesmo, né? Pessoas que claramente não existem, pessoas que claramente são caricatas e são estilizadas. O que eu acho do Wes Anderson, eu acho que pouca gente comenta isso, é que ele tem um olhar muito carinhoso dos personagens, e ele tem quase uma paixão pelos atores que ele coloca nos filmes, sabe? Assim, pelo jeito que ele filma os atores, vai ver que ele é apaixonado por esses atores. Por isso ele enche os filmes de gente, assim, porque ele ama trabalhar com esse monte de gente. E eu acho, isso não... Até vi muita gente falando, e eu discordo, mas eu entendo, que, mas os personagens tem muita gente e você nem consegue lembrar quem são, os personagens são desenvolvidos. Eu acho que não precisa
do Ver Ninguém, porque cada um dá uma impressão muito específica, com pouquíssimo tempo de tela, do que é aquela cidade como um organismo, sabe? Como um painel. Acho que ele quer fazer um filme de painel mesmo, sabe? Assim, fazer um filme macro sobre o que é aquela cidade. E eu consegui me envolver muito nesse sentido, essa coisa da artificialidade daquela cidade. Sim. Até que você vai aos poucos entendendo um componente humano que existe naquela cidade. E ao mesmo tempo você vai entendendo um componente humano que existe dentro daquela feitura daquela peça. Eu acho que todo filme das Anderson fala um pouco disso, né? Existe um componente humano que une toda essa coisa caótica, técnica, formalista dele, sabe? Não é só, ao meu ver, o visual pelo visual, a forma pela forma. Você constrói aquela cidade de forma minuciosa, de forma muito cuidada, para chegar no ponto que une aqueles personagens, que, ao meu ver, é essa questão da dor. Porque, como você falou, tem essa coisa da família do Jason Schwartzman, receber a perda da mãe, da família, de uma forma muito atípica, e aos poucos o personagem do Jason vai percebendo mais aquela dor, os personagens vão percebendo mais aquela dor e lidando com aquela dor de um jeito que só os primeiros anos lidariam com aquela dor, mas lidam. Que aí vem o grande clímax do filme, que é a minha cena favorita dele, que é o confronto do ator, entendendo a dor do personagem e se confrontando com a dor da personagem com a Margot Robbie, que faz a atriz que faz a mãe, sabe? Então é uma mescla de dores, sabe? Você sentir o peso do seu papel e do seu personagem entender o peso a partir disso, sabe? E a partir desse peso ele vai se apaixonando de um jeito totalmente atípico com a personagem da Scarlett Johansson, né? E aí os filhos vão repetindo os papéis dos pais, né? E aí todo aquele coletivo vai conversando entre si, né? Eu amo as cenas, por exemplo, do Montana com a Maya Hawke, sabe? Eu acho que o Wes Anderson vai pegando aquelas cenas e vai tendo carinho por aquelas pequenas interações daqueles personagens, sabe? São interações tão absurdas, mas que ele compõe com tanto carinho que me deixa espantado, sabe? Eu acho até, Diegão, que tem uma cena que exemplifica bem isso que você tá falando, sobre o carinho dele, que é quando ele faz o dramaturgo, né, no personagem do Edward Norton, quando ele tá escolhendo o ator que vai viver o Aug, que daí acaba sendo o Jason Schwartzman, e ele entra dentro do cenário ali, interage, né, com esse dramaturgo, e ele quer provar que ele é o cara pra viver o Aug. E aí ele faz toda a cena e em um determinado momento o Edward Norton fala: você é perfeito pro papel. Ele tira a barba e os dois se beijam. É tipo, é justamente isso, é a demonstração dessa afetividade pelo personagem, pelo carinho mesmo, tipo, ó, foi perfeito, é isso que eu queria. Schubert Green, born Shylock Grozowski, director, immigrant, known for his limitless energy, his voracious enthusiasms. A well-known actress described him sexually as an animal, specifically a rabbit, and his long, deep, and intimate relationship with success. What do you think, Lunky? Good. Isso que vocês falaram, eu concordo com o Diego. Eu não acho, assim, que a grande quantidade de atores famosos é uma coisa ruim do filme. Na verdade, não. Eu acho que você sente o carinho do Wes Anderson pelos atores e você também sente eles pelo Wes Anderson, porque parece que a galera tá trabalhando de graça no filme, entendeu? Tem uma unidade de estilo de todas as atuações, né? Isso é fantástico, né, cara? E a galera é exatamente isso. Ela parece estar trabalhando de graça. Tipo, não, eu quero participar desse filme, eu gostei dessa ideia, eu comprei essa ideia. E a gente tá vivendo uma tendência no cinema atual que é muito louco, assim. Depois a gente pensar que realmente, por exemplo, atores servem pra vender filmes e a gente sabe que um ator vende um filme. A gente vê a Margot Robbie em um filme e sabe que a galera vai assistir porque é ela. E a gente tá numa tendência atual de atores fazer pontas, assim, atores gigantescos. A Margot Robbie talvez seja a maior atriz do momento de Hollywood. Uma ponta no filme, né? Então isso é muito legal. A gente viu isso, por exemplo, em Oppenheimer, que tem uma grande quantidade de elenco e tem pessoas que aparecem ali segundos. O Gary Oldman, né, aparece ali numa fala. Então isso é muito legal de ver como realmente tem diretores que parece que as pessoas querem trabalhar. E tá acabando um pouco esse negócio, o ator ser maior do que o filme. Eu acho, claro, que ainda tá longe de acabar, mas isso tá se desconstruindo. E a Margot Robbie nesse filme é um bom exemplo, porque foi uma surpresa enorme pra mim. Eu não tinha visto mais do que o primeiro trailer, não sei se ela aparece no trailer. Então, quando chegou na Margot Robbie, eu falei, cara, é Margot Robbie, que
foda, tipo, ela tá ali e tal, fazendo um papel tão pequenininho, mas tão significativo. Então eu acho que você consegue sentir realmente o amor do elenco pelo diretor e vice-versa. Como a gente vê, por exemplo, nos filmes do Almodóvar, que você também vê que tem um carinho pelo Almodóvar, tem um carinho pela narrativa, né? Uma coisa que eu gosto muito do Wes Anderson é exatamente isso, como ele pega esse humor seco, essa coisa ácida, essa coisa quase robótica, e ele coloca bastante coração ali, mesmo que seja nas camadas mais profundas, que a gente não enxergue tanto, assim. Isso é uma coisa que eu gosto, mas varia de filme pra filme. Acho que tem filmes, por exemplo, o meu favorito dele vai ser Ilha dos Cachorros também mas o Fantástico Senhor Raposo é um filme que eu ótimo. Eu acho que quando ele vai pra animação, ele cresce 10 vezes mais. Eu acho que ele é fazendo stop motion, fazendo animação. Tem muito apego emocional pelo Moonrise Kingdom. Foi um filme assim que me deixou um coração quentinho. Então, assim, tem filmes que a gente se conecta mais, mas, no geral, a gente sente realmente esse amor, né, dele pelos atores e os atores por ele. Isso é muito... Eu até vi que existiam algumas críticas ao redor do filme falando que uma das coisas é que as pessoas sentiam falta de um personagem guia, assim, né? De um protagonista, alguém que pegasse você pela mão e te conduzisse ao redor desse caos que é apresentado pelo filme. Eu confesso pra vocês que isso foi o que menos me incomodou, assim, porque... eu achei que, tipo, tanto o fato de você ter o Olg, né? Nessa pergunta do Jason Schwartzman, como o personagem da Scarlett Johansson, todos eles eu acho que eles se equilibram bem, assim. Pra mim, o que faltou, na verdade, assim, que foi, eu acho que foi, assim, pra mim, isso faltou pra dar liga, sabe? Era um pouco mais de profundidade nisso, sabe? Dessa galera, tipo, desses personagens, de ter personagens ali um pouco mais relevantes no sentido de que eles pudessem interferir um pouco mais nas histórias, entendeu? Essa foi a sensação que me deu, assim. Tem personagens ali que eu gosto, que eu acho que são muito legais. Então, tipo, por exemplo, o personagem da Scarlett Johansson, que eu acho que ela tá espetacular no filme. E é muito interessante porque, assim, dentro desse mar de atuação, né, dessa coisa meio neutra, assim, que eles atuam, a Scarlett Johansson é uma mãe de uma menina prodígio e tudo mais, e ela é atriz, ela é uma atriz de drama e ela quer fazer comédia. Tipo, e é totalmente melancólica. Totalmente melancólica. Então, tipo, essa brincadeira, assim, sabe? Essa ideia de você olhar pro filme e ver essas ironias, assim, eu só fui entender isso quando eu assisti também, quando eu tava assistindo a segunda vez o filme, que eu fui, tipo, que eu tava olhando ali falando, putz, ela quer, é isso, sabe, assim? Então, tipo, é esse tipo de coisa que pra mim, assim, na hora, a primeira vez que eu assisti, que eu fiquei meio, mas calma aí, eu não tô entendendo direito o que ela quer. E essa coisa dessa profundidade e tal, que às vezes me deixou assim faltando, sabe? Que na hora que eu tava ali eu falei, então era pra esse caminho que ele queria ir com essa personagem, mas não fica claro num primeiro momento, assim. Então eu acho que, assim, é um filme que você precisa realmente pegar ele, assistir com muita atenção, tentar desvendar algumas coisas ali, porque tem coisas que são muito mascaradas por esse tipo de atuação, mascaradas pelo tipo de história também, que faz essas mudanças, né, de cenários. E veja, inclusive o fato dele dividir o filme todo em capítulos, né, ele acaba fazendo com que a gente sempre se lembre justamente que a gente tá vivendo uma peça ficcional. Então ele arranca o espectador dessa imersão. No momento que você começa a entrar dentro daquela cidade falando assim, nossa, que sociedade esquisita, olha como ele se mexe, nossa, mas aquilo ali é casa, o que é aquilo, como é que funciona isso? Quando você começa a entrar naquilo, ele corta e fala, opa, calma aí, você tá vendo uma peça ficcional, não é pra você fazer essa imersão, é pra você ter esse olhar crítico, entendeu? E isso é tipo uma coisa que é incômoda, eu entendo essa vontade dele incomodar, mas tipo, pra mim também foi assim, foi um negócio que eu assisti e ficava assim, eu tô tendo esse olhar crítico, tô entendendo essa visão irreal e tal, mas o fato de eu não conseguir me conectar também com os personagens, não me conectar com aquele ambiente assim, me deixava confuso, entendeu? Com o que eu tava vendo. É que pra mim, eu senti vendo o filme uma sensação meio diferente, eu tive muito prazer vendo o filme. Legal. Assim,
maravilhado, assim, vendo o filme, sabe? De tanto, assim, eu acho que como cinema mesmo, assim, tem esse ponto do filme, assim, essa questão, assim, eu fiquei deslumbrado mesmo. É um deleite, né? É um deleite, né? Porque o filme é muito... Além de ser lindo, como o Thiago destacou, tudo nele, não é só o estilo, pelo estilo, a forma pela forma, tudo nele é muito bem pensado, sabe? E na questão de você ver a cada cena, ao meu ver, isso me pegou muito, sabe? O Wes Anderson sempre brincando com a imagem, sabe? Então, ele faz proporções de telas diferentes, dependendo de onde a narrativa tá, ele faz um contraste de preto e branco fortíssimo, aí tem toda a coloração pastel fortíssima, que é iluminada, muitas vezes muito natural, né? Ele faz uns movimentos de câmera sem corte, sabe? Passando de cima pra baixo, pelos habitantes de cidade. Ele bota cenas de animação com live action, aquele alienígena do Jeff Goldblum, de stop motion. Parece que o Marte Ataca do Tim Burton. Marte Ataca total. Total. Aquelas visões de tela, inserção de fotografia que pega um quadro inteiro, sabe? Ele faz umas mudanças bruscas de enquadramento de distância do personagem, uma mudança de cores também. Então, está atacando muito um vermelho, um verde, tem uma trilha toda saltitante, por aí vai. Até quando tem a cena da Margot Robbie conversando com o Jason Schwartzman, né? Eles estão conversando lá, né? Aí a câmera fazendo um plano geral dos dois conversando nas janelas do teatro e tal, assim, na varanda do teatro, né? Eles estão conversando, aí vai num super close dos dois falando, assim, e aí vai num plano geralzão deles dois, sabe? Tipo, a conexão dos dois se comunicando pelos planos, sabe? E aí acho que tudo isso, esse maravilhamento, sabe? Você vê ele muito livre, muito forte, dominando muito bem a linguagem, isso me pegou muito no filme, assim, sabe? Assim, ele conseguindo tanto construir uma cidade do zero pelo cinema, quanto construir toda aquela ideia de metalinguagem do zero pelo cinema. Mas, contudo, todavia, eu acho também que tem uma coisa interessante no filme, que, ao meu ver, ele conseguiu me envolver no drama mesmo com o personagem. Principalmente o Jason Schwartzman, que eu diria que é o protagonista do filme, mas não um protagonista óbvio no sentido, sabe, vamos seguir a história desse cara, mas ele é o cara que acaba sendo o protagonista do filme, que você vê que o filme tá falando sobre ele no centro, mas também todo um conjunto que está ao redor dele, assim, da mesma forma, mas ele pega todo aquele conjunto, então o filme tem ele bem colocado como protagonista e todo o envolvimento, o amor que acaba construindo com a Scarlett Johansson, esse amor pouco usual, mas que acaba sendo muito envolvente pra mim, sabe? Eu acho que o filme tem um afeto muito grande por esse amor e por essa ligação dos personagens com pequenas coisas, sabe? Eu acho que é um filme que não quer destrinchar os personagens ou estudar eles, como você falou, Rafa, mas ele quer muito fazer a gente se envolver com eles por meio das pequenas coisas, das pequenas interações que eles têm, essas pequenas interações, essas que vão se formando, ficando macro, me pegaram muito. Aquela cena aqui, que a criancinha começa a cantar o The Alien, sabe? Uhum. Eu fiquei com um sorriso daqui, sabe? Assim, sabe? Eu acho que esse senso de humor que os personagens transmitem, essas pequenas interações entre eles, sabe? O fato do personagem do Tom Hanks ser essa coisa tão dura, sabe, assim, que não consegue lidar com aquele gênio que ele tem, e ao mesmo tempo tem uma coisa tão excêntrica, o relacionamento que ele tem com os netos e tudo isso, sabe, aqueles gêniozinhos, aquela coisa bem Charlie Brown, Peanuts mesmo, sabe, de como eles convivem, sabe, juntos, assim, e você vê, a partir disso, pessoas te destroçando, sabe, por exemplo, aquela cena que o Tom Hanks tá brigando com o Jason Schwartzman, assim, ele briga sem jeito com ele, sabe, ele faz um gesto que é enforcar ele, é um gesto ridículo, sabe, aquele sabe, do nada, sabe, assim, eu acho que essas pequenas coisas do filme, essas coisas muito excêntricas, vão dizendo muito sobre o emocional do personagem, sabe, e aí isso vai ficando micro, até que fica macro, sabe? Então, Diego, mas eu concordo com você nesse sentido, mas eu acho que tem um outro aspecto que é o seguinte, eu acho que tem momentos no filme que o Wes Anderson, ele deixa claro pra gente que ele tá mergulhando a gente dentro de um ambiente tão caótico que talvez a gente não entenda todas essas sutilezas. E por que eu acho que ele faz isso de uma maneira consciente e ele quer que a gente embarque nisso? Porque tem momentos que ele é textual nisso, assim. Tipo, tem um momento que o personagem do Jason, ele pega e fala assim, calma aí, eu não tô entendendo. E ele simplesmente sai de cena, ele abre uma portinha e vai pros bastidores pra falar com o diretor da peça, pra dizer assim, calma aí, viu, eu quero saber, eu tô fazendo certo? Eu tô indo bem? Porque eu não tô sabendo. E nesse momento, é exatamente isso que o público tá sentindo. A gente tá olhando pra aquilo e tá falando, eu não tô entendendo nada, acabou de vir um alien, agora tá tendo um canto, as pessoas estão, o que tá acontecendo? Não tô entendendo o que tá acontecendo. E ele verbaliza isso. Então, assim, tem essa questão que você tava bem falando,
de uma maneira maravilhosa sobre essas conexões entre esses personagens e tal, só que tem esses respiros que o Wes Anderson fala assim, beleza, você tá entendendo que tem essas conexões, esses personagens maravilhosos, veja como esse personagem aqui do Tom Hanks é duro e tudo mais e tal, mas também não é sobre isso. Sim, e é aí que eu acho que gera essa confusão, porque no momento em que o filme ele tenta pegar tanta coisa pra falar, ele tenta dar uma pirada em tantos temas, às vezes ele pode soar como sendo só a estilização pela estilização, porque você fica tão perdido na história que você fica assim, caraca, então calma aí, o que eu tô vendo? Tô vendo toda essa parte estética dele aqui, é maravilhosa, eu consigo sentar, olhar, ver como ele é brilhante fazendo isso, só que na narrativa eu tô perdido. E novamente, ele meio que fala isso pra gente quando tem aquela cena em que o autor da peça, ele é perguntado sobre o que é a obra. Vocês lembram disso? Ele tá sentado sim. E aí a resposta dele, eu acho que é a resposta que o Wes Anderson ia dar, porque o cara pega e fala assim, a obra é sobre infinito e não sei mais o que. Se o tema é o infinito, que já é o infinito, e além do infinito tem mais alguma coisa, é que talvez a sensação seja justamente essa, sabe? Eu vou te dar uma infinidade de assuntos, vou trazer muita coisa aqui pra vocês olharem, vai ser tudo assim, talvez não tenha profundidade, talvez ser tudo de uma maneira meio caótica, e a ideia do filme é justamente a gente olhar pra isso e tentar se entender em meio a esse caos, entendeu? Não, com certeza, sem dúvida nenhuma. É realmente assim, como o Diego falou, obviamente toda a parte estética, toda a condução do Wes Anderson é brilhante. Você olha e fala, cara, como é que ele fez essas coisas, são muito bonitas, a fotografia é muito bonita. O meu problema muito com esse filme é isso que o Rafa tá falando, eu acho que é um filme que ele tenta muita coisa dentro de um filme só. Ele tenta, ali nas camadas mais densas, é um filme que fala sobre luto, fala sobre solidão, e ao mesmo tempo tem todo um lance de quarentena, e eu acho que isso tem muito, é verdade, né? Quarentena. Tudo que a gente passou de quarentena, porque eles estão presos ali, e aí são muitos personagens que eu não vejo problema, mas ao mesmo tempo todos eles são muito pequenos, então junta tudo isso com a cidade, a estética da cidade, é quase um desenho animado, né? Uma coisa bem forjada, bem de estúdio, me lembra até a Barbilândia da Barbie, né? Parece que tudo ali parece um mundo realmente muito surreal, propositalmente para ser surreal. Mas eu acho que isso une tanta coisa ao mesmo tempo, com uma narrativa que já é muito complexa e muito quebrada, e eu acho que faz o filme ficar maçante. Tem momentos que você chega e fala assim, tá, já tô cansado. E aí a gente não consegue falar mal porque a gente olha e fala, não, mas calma aí, eu tô cansado. Mas olha esse plano aqui, que coisa bela. Tá enquadrando a pessoa na frente e a outra atrás. Então você vai misturando. Tipo, você vai se apaixonando pelo filme de uma forma visual ali impecável. Mas aí você fala assim, tá, mas calma aí, eu não tô entendendo pra onde esse personagem tá indo. E eu acho que isso pega muito, assim, isso dá uma cansada. O filme me cansou um pouco. Eu só assisti uma vez, eu não sei se eu quero ver de novo, assim, não é porque eu odiei, mas acho que ali já foi o suficiente, mas seria bom novo pra pegar mais camadas. Mas é um filme que me cansou um pouco, assim, na metade já tava tipo, tá, beleza. Aí quando veio o alienígena em stop motion, aí eu me animei um pouco mais, assim, aí eu acordei e falei, não, calma, que achei isso legal, o que ele tá tentando fazer com isso? Mas ainda assim, o filme é muita coisa, tenta ir pra muitos lugares, e isso, não sei, assim, talvez pegue muitos fãs, pegue as pessoas que gostam pela nostalgia, pela estética, mas ao mesmo tempo é um filme que cansa. Eu acho que a narrativa não vai pra muito lugar, vem de lugar nenhum, vai pra lugar nenhum, e é um filme que é quase o Barbenheimer, né, porque ele tem esse mundo de... tem um... mistura os dois, né, dá pra dizer, né? E aí tem as bombas nucleares do... Excelente take. Quem não quiser ver a Barbie e o Oppenheimer, vai ver o Wes Anderson. Ô, Thiago, e tem aquele lance de, assim, tem vários momentos que os personagens levantam perguntas e questões que é o que a gente tá fazendo. Então tem momentos assim que, tipo, tem um daqueles garotos, né, que tá ali participando da feira, acho que inclusive o filho do Og, né, ele pega e vê aqueles pulsos e fala assim, o que esses pulsos indicam? Isso. Tipo, que é uma coisa que a gente tá olhando ali também e fala, meu, o que é aquilo?
foi aquilo? Então os personagens, tipo, ficam levantando questões. Eles levantam, assim, perguntas, tipo, pra onde que ele foi? Por que o próprio Aug, na figura do ator, olha pra câmera em um determinado momento e fala assim, por que o Aug queima a mão na grelha? E aí depois tem assim, qual que é a causa? Qual que é o significado? Ou seja, eles ficam o tempo todo questionando. E uma das coisas que chama muita atenção é as respostas, porque as respostas são todas eu não sei. Então, assim, a sensação que dá, e aí eu acho que é essa brincadeira que o Wes Anderson quer fazer com a gente, é justamente provocar essa incerteza conosco, sabe? Falando assim, eu não vou dar pra vocês as respostas. Tipo, vai ter muita coisa aqui sem sentido que vai partir dessa interpretação de você. Você vai ser a extensão desse meu filme. Você que vai olhar pra ele e vai dizer por que é assim, por que funciona assim, por que a pessoa faz isso, por que faz aquilo. Eu acho que ele desenha um pouco dessa resposta quando tem aquele menino que fica sempre pedindo pra ser desafiado, sabe? Ah, quer que eu pule, não sei o quê. Isso. E tem um momento que o pai vira pra ele e fala assim, mas por que você faz isso? Qual que é o sentido de você fazer isso? Qual que é o significado? E o menino pega e fala assim, porque é a única forma de eu marcar a minha existência nesse universo. Tipo, assim, é ele fazendo uma coisa tão diferente, é ele quebrando as barreiras do comum que ele vai ser reconhecido. E isso pra mim é quase uma fala do próprio Wes Anderson pra gente, sabe? Tipo, você tá vendo uma coisa tão diferente, tão fora da curva, e talvez nem tenha um porquê disso, e talvez nem exista uma resposta certa pra tudo isso, e eu tô fazendo isso porque essa é a minha assinatura, é o que eu sei fazer, e é por isso que eu sou reconhecido. E é isso, entendeu? You feel different? Hey, you feel different? Well, I don't feel anything at all. Me neither. I'm not a good mother. Uh-huh. I love my daughter, but I'm not a good mother. Because unfortunately for her, she's not my first priority. On account of there's always already the thing I plan to do next. I love my daughter, by the way. I love all my children. We have a magical time when we're together. Mas sabe uma coisa que me incomoda nesse filme? Às vezes eu tenho a sensação que o Wes Anderson tá sentado num quarto escuro se divertindo sozinho. Exato. Tipo, ele tá amando o que ele tá fazendo, ele tá fazendo com muito coração, com muita paixão, mas não é um filme que é pro público, de certa forma. O Diego se conectou, com certeza muita gente se conecta, mas não é um filme, parece ser um filme que ele tá fazendo porque ele quer fazer daquele jeito, ele quer fazer daquela estética, ele quer fazer daquela narrativa, nem ele sabe as respostas exatas. E tudo bem, eu acho que o cinema não tem que ficar respondendo questões, mas eu acho que às vezes eu tenho a sensação que ele tá num quarto escuro, vendo esse filme, se divertindo muito, e as pessoas assistindo falam, tá, beleza, a gente entrou dentro da sua cabeça, mas eu não consegui resolver esse plano e eu não tô conseguindo me encaixar, entendeu? E aí eu acho que nesse sentido o filme podia ter trabalhado realmente um pouco mais da conexão dos personagens, mesmo ele sendo muito robótico, né, e tendo um eco deles, eu acho que talvez se tivesse um pouco mais de emocional dos personagens, eu acho que a gente podia falar assim, não, mas esse eu tô me identificando. E querendo ou não, a gente sabe que o cinema, quando os personagens, a gente não se conecta, acaba se afastando, acaba, né, de fato, não absorvendo todas as mensagens daquilo, porque a gente não se viu naqueles personagens. Às vezes eu sinto isso, entendeu? Entendo, mas acho que depende muito. Acho que tem filmes que querem realmente criar uma conexão imediata com os personagens, querem se comunicar, e tem filmes que não, assim, simplesmente. Acho que tem filmes que querem ser uma coisa mais de observação daquilo tudo do que exatamente de conexão com o personagem, que se conectar com outras partes do filme, exatamente do que você se identificar com os personagens, do você ter um drama muito marcado daqueles personagens, do que faz daqueles personagens. Acho que o Wes Anderson nesse filme tá mais pra esse lado, sabe? Ele não quer estudar os personagens, ou criar grandes cenas de drama ou de desenvolvimento de personagens. Ele quer que você sinta a vibe dos personagens, o clima dos personagens, sabe? O clima do envolvimento dos personagens. E eu acho isso, assim, pra mim foi super válido e pra mim foi super prazeroso, assim. Eu acho que tem filmes e filmes, sabe? Tem filmes que são mais pra essa coisa, quer se comunicar e quer ser algo mais popular e quer
quer falar mais, e se fizer isso bem excelente também, e quer criar uma conexão mais com os personagens, com o Barbie, vai ficar num filme aí que a gente citou, é um filme que faz isso muito bem, sabe? De você criar um envolvimento com o personagem, até que tá vendo o sucesso que faz. E tem filmes como esse filme, que querem mais observar aquilo tudo, assim, sabe? Pra mim não tem uma coisa certa, uma coisa errada. Pra mim as duas coisas são válidas, assim, sabe? Assim, acho que esse sentimento que o Wes Anderson tá sozinho, brincando no seu mundinho e isolado dele mesmo, eu não tive tanto. Apesar de eu entender super porque essa visão existe, porque eu acho que ela é palpável, porque é um filme muito autocentrado nele, mas não vejo isso como algo ruim, porque acho que ele tá só radicalizando coisas que ele ama e se maravilhando com coisas que ele ama e construindo coisas que ele ama, mas acho que ele consegue criar coisas com isso, ele consegue criar cinema com isso, ele consegue criar algo com isso. A partir que ele consegue criar esse algo, externalizar esse algo, e mesmo que, sei lá, pouquíssima gente se envolva com isso, pra mim eu vejo que ele tá fazendo algo, sabe? Ele não tá se isolando só na estética pela estética, ou no preciosismo estético pelo preciosismo estético, ou na forma pela forma, ou na viagem pela viagem. Pra mim não tá só se mostrando, sabe? Acho que seria ruim se ele só... ó como eu sou foda, tô me mostrando. Não, pra mim tudo vai ver uma coisa muito orgânica, muito prazerosa de se ver, sabe? Pra mim é isso, sabe? Arrogância, né? Que, por exemplo, a gente vê, sei lá, no próprio Christopher Nolan, James Cameron. Isso, perfeito. Tipo, eu sou muito bom, olha o meu cinema. Não, ele não tem nada disso, realmente. Assim. Ele vive no mundinho dele como se fosse realmente uma caixa de brinquedo dele. Ele cria os personagens, ele brinca com os personagens. Às vezes só ele entende, às vezes as pessoas entendem. Não tem, de fato, uma arrogância. Tipo, com certeza, com certeza. Mas acho que o cinema também tem que abranger esse tipo de coisa, sabe? Porque senão, cara, assim, se você, sei lá, se você mostrar pra uma pessoa... Se você mostrar pra uma pessoa um filme do Bresson, sei lá, a pessoa pode achar aquilo chatíssimo, tipo, por que essa pessoa fala desse jeito monótono, por que nada acontece, nossa, é o cara vivendo no mundinho dele e tal. Mas a grande questão é que quando você olha aquilo numa segunda olhada, quando você nunca vai ser arrogante, falando, todo mundo tem que olhar numa segunda, não, isso aí vai de cada pessoa, ninguém é melhor ou pior por causa disso, né, jamais. Mas, tipo assim, quando você se permite sentir aquilo para além de uma linguagem narrativa, isso tem que ir pro ponto A pro ponto C, os personagens tem que ser assim, assado, você tem que simpatizar com os personagens, quando vai para além disso, você vê que aquilo é muito rico, aquilo quer dizer muitas coisas, assim, também, aquilo tá criando algo também. Exatamente, não é porque você não entendeu que aquela obra não tá passando nada. Isso, exatamente. Então, é caminho, cada um entende de uma forma, o filme se conecta com cada pessoa de um jeito, e tem gente que realmente absorve muito mais, tem gente que absorve menos, vai de gosto, concordo totalmente. Então não é um filme vazio, mas ele realmente estabelece a conexão com cada pessoa de uma forma, e eu acho que perfeito. De qualquer forma isso é muito rico, é muito válido mesmo. Com certeza, eu acho válido, tipo, eu gosto, muita gente pode olhar esse filme e ver, pô, isso é uma grande bobagem, sabe, assim, sabe, uma grande viagem, sabe, e tudo bem, sabe, é válido também, sabe, não existe um certo e um errado, jamais, assim, mas só pra pegar essa coisa dos personagens, vocês falam, é engraçado, porque a Camila Henriques, que grava comigo, que já participou aqui, né, com o Rafa e tal, assim, e que grava comigo o Sábado Ser Legenda, inclusive você fazer propaganda, ouça o Sábado Ser Legenda, assim, um podcast do quadro, assim, propaganda feita, mas assim, é engraçado, porque ela também não conseguiu se conectar com o filme, achou ele chato, assim, não conseguiu entrar na onda do filme, então acho que realmente é muito individual, porque pra mim, quando eu comecei a ver o filme, e assim, desde que o Brad Cranston começou a apresentar o filme, eu na minha cabeça, o Wes Anderson tá indo pra um caminho que não é uma narrativa tradicional, e aí o que foi me pegando no filme foi a vibe dele, sabe, foi o lado sensorial dele, sabe, foi sentir eu vendo a criação de uma cidade por meio do artificialismo. Esse foi pontuado o filme, assim. E de como os elementos, os filmes atores, os filmes personagens, essas coisas, que os personagens não são personagens que compõem um arco frontal, assim. A gente tá vendo aquele arco do personagem sendo apresentado de uma forma muito específica, como, sabe, a gente vê num filme, não sei, do Bill Wilder, sabe, o filme do Scorsese, não sei, sabe, assim, uma coisa assim, sabe, assim, que a gente tem um arco delimitado do personagem, não, a gente tá vendo aquele arco indo no sentido mais na camada, na terceira camada do filme, que tá lá andando, mas não é uma camada detectável, são arcos de personagens específicos e outros personagens compõem só um painel de uma grande cidade, né, são só personagens pra compor uma ideia de cidade que tem no filme. Eu fui vendo isso e quando acabou o filme, eu fui muito envolvido pela vibe dele, pelo lado sensorial dele. Eu acho que o cinema é narrativa também, né? Acho que todo filme, mais experimental que ele seja, um bom filme, que é só um barco num lago e o barco indo, se ele for um bom filme, ele vai conseguir criar pelo cinema uma ideia sobre isso, sabe? Alguma coisa sobre isso, sabe? Assim, quando não, ele é só uma coisa totalmente desinteressante e monótona, né? Mas ele pode conseguir isso sem estar nesse lado tradicional da coisa. Aí, eu acho que o Asteroid City me pega muito, porque ele me trouxe o filme na primeira visita pelo lado sensorial,
né? Tipo, eu fiquei muito envolvido pelo lado sensorial da coisa, de ver a criação de uma cidade pelo cinema, e aquilo me pegou muito. E aí, quando eu fui pensar sobre o filme, depois que eu acabei ele, eu fui ver, nossa, mas esse personagem se conecta com isso, se conecta com aquilo, sabe? Pensando sobre o filme, eu fui destrinchando camadas nele, na minha interpretação pessoal sobre ele, sabe? Sim. E aí, eu sou uma pessoa que valoriza muito isso. Eu acho que tem filmes que melhoram muito quando você pensa sobre eles. E tem filmes que pioram totalmente quando você pensa sobre eles, sabe? Se você pensa um segundo sobre eles se desmancham, sabe? Totalmente, sabe? Assim, ou ficam desinteressantes. E aí, quanto mais eu pensava sobre o filme, mais eu criava elos e laços. Tipo, essa coisa que o Rafa falou, do Jason Statham falar pra gente intenções do próprio Wes Anderson, você vê numa camada, e outra camada você pode falar que aquela cena também é o Jason Statham falando, o ator percebendo a conexão emocional com o personagem, sabe? Destrinchando emocionalmente um personagem que ele não tava conseguindo se conectar. E aí ele consegue se conectar finalmente com aquela dor interna dele, sabe? Então, tipo assim, é o ator, imagina o quão difícil é o ator pegar um personagem, você ter que viver uma vida que não é sua, uma dor que não é sua, e ter que se conectar com aquilo, sabe? Assim, passar uma verdade com aquilo, e finalmente ele consegue ter essa verdade, que é uma empatia com o personagem, sabe? Assim, isso eu achei uma coisa tão foda no filme, sabe? E é só uma das linguagens, isso é uma das camadas do filme. Então eu acho que ele consegue construir tudo isso sem ser óbvio. E aí quando eu penso nisso, isso tudo me deixa muito feliz, sabe? Assim. E aí lógico, são vários tipos de interpretações e vivências que a gente pode ter dentro do filme, sabe? Não, e eu acho até que essa questão de, tipo, ele não tá se mostrando, né? Tipo, olha só como eu sou bom e tal. Eu acho que mesmo se ele estivesse fazendo isso, ainda assim é super válido, sabe? Fizesse com esse domínio todo que ele tem, com certeza. Exato, tipo, e esse eu acho que é talvez o filme mais lindo dele, assim, pelo menos esteticamente, assim, o filme é maravilhoso, eles construíram, né? Ele tá cada vez mais ambicioso, né? Cada vez mais ambicioso, exatamente. E eles montaram isso daí na Espanha, né? Essa cidade, levaram todo o elenco pra lá, pra gravar, traz esse ambiente com caráter teatral e tudo mais. Então, tudo isso, assim, eu acho muito legal a maneira como ele constrói isso. Realmente, assim, é um filme que ele tem um grau de dificuldade de conexão, mas eu acho que essa que é a grande brincadeira, é justamente a gente pensar sobre ele e entender que às vezes o filme ele acaba sendo provocativo e vai te expelir do filme, ou vai também te trazer pra perto e você vai querer abraçar o filme e vai falar, pô, não, o filme é assim pra mim, tudo bem. Mas veja só que coisa interessante, né? Porque eu tava depois pensando no filme e eu saí do filme bem anestesiado, assim. E a sensação que eu tive é que eu saí do filme quase como aqueles personagens, assim, sabe? Tipo, sem demonstrar muito minhas reações, porque eu tava, tipo, querendo entender onde que eu tava, o que era aquilo que eu tinha assistido e tal. E até hoje, assim, eu tenho um sentimento conflitante com o filme por conta disso, assim, tem coisas que eu acho muito legais nele, tem outras que eu fico, caraca, podia ter tido um outro peso aqui, uma emoção e tal. Então, só pra dar um exemplo pra vocês, aquela cena, eu acho que é uma cena muito simbólica, quando a gente vê a Maya Hawke, né, que é aquela professora, tentando dar aula pras crianças, só que as crianças, elas ficam voltando no assunto do alienígena, né, elas ficam voltando ali e tal, e porra, porque lógico, é um puta acontecimento, acabou de aparecer um alienígena na frente de todo mundo, tá todo mundo impressionado e tal, e ela tenta, tipo, vamos manter a normalidade, a gente tá dentro dessa quarentena e vamos tentar manter a normalidade, vou dar uma aula normal aqui pra vocês, beleza. Só que as crianças ficam voltando. Isso pra mim teve dois aspectos, assim, o primeiro foi, de novo, assim, quase como se o Wes Anderson fosse essa professora ali, que tá ali com a gente, quase, sabe, como falando assim, sei lá, tipo, vocês já assistiram Metrópolis de 27 lá do Fritz Lang? Vocês já assistiram Viagem à Lua, dirigido pelo Méliès? Sabe, tipo, ele tentando trazer referências e, sei lá, filmes clássicos e diretores maravilhosos e não sei o quê, e o público em geral hoje tá falando de, sei lá, de Barbie, de Vingadores, entendeu? Tipo, a primeira sensação que eu tive foi essa, foi uma brincadeira, assim, dele falando um pouco, quase como uma veia geracional, assim. Só que depois eu fiquei pensando sobre isso e aí eu pensei
tem outra coisa também, quase como se nós, adultos, a gente estivesse constantemente anestesiado por grandes eventos, assim. E justamente a gente passou, né, por muitos eventos. A gente tá vivendo guerra, passou por pandemia, e é morte, e é, sabe, coisas enormes, assim. E a gente fica todo mundo meio anestesiado. Ninguém mais se choca direito com as coisas que estão acontecendo. E quando isso é transportado para as crianças que têm um olhar mais puro, elas olham para aquilo e ainda ficam chocadas, elas querem falar sobre aquilo. Então, eu acho que assim, tipo, veja como só essa cena da Maya Hawke tentando dar aula para as crianças e tal, tem inúmeras possibilidades que tá para trazer. E eu acho que é essa que é a brincadeira que ele tenta fazer com a gente. Tipo, ó, vou te trazer cenas, é muito como o Thiago falou, eu tô aqui na minha caixinha de brinquedo, construí uma pequena narrativa aqui, que é tipo uma professora tentando dar aula e os alunos não prestando atenção porque eles estão presos em um acontecento quase épico. Um mini curta, né? Quase um mini trama dela, né? Dentro do filme, né? Que é recorrente, né? Que o Montana vai voltando até eles tipo, o amor deles finalmente brotar de uma forma totalmente excêntrica, absurda, né? Assim, tipo, brota uma coisa, um calor humano, né? Aquele calor humano vai indo, se pegando aos poucos, aquela estranheza, aquele cowboy. E aí ela ficando envolvida com ele, até que, pô, salta no momento mais absurdo de todos, que é quando aquela criança começa a cantar, tal, assim. Where are you going? I'll be right back. I don't play him as an alien, actually. I play him as a metaphor. That's my interpretation. Metaphor for what? I don't know yet. We don't pin it down. Schubert! 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 Huh? Schubert! Yes. What's wrong? Are you on? Technically, but General Gibson just started the scene where the president doesn't accept his resignation. I've got 6.5 minutes before my next line. I need an answer to a question I want to ask. Okay. Am I doing him right? Oh. Well, I told you before, there's too much business with the pipe, with the lighter, with the camera, with the eyebrow. But aside from that, on the whole, the answer to your question, sit down. You're doing him just right. In fact, in my opinion, you didn't just become Augie. He became you. Eu acho que essa brincadeira dessas contradições, das múltiplas interpretações e tal, ele derramou isso de uma forma, sabe, muito grande nesse filme. Aí eu vou concordar com o Diego quando ele fala que, é ele sendo radical dentro dos conceitos dele. Só que eu concordo com o Thiago também, que é tipo, é tão radical que só brinca com ele quem quer. Entendeu? Com certeza. Quem realmente quer tá ali, né? Ele convida e se você quiser entrar no mundo dele, você vai. Ele deleite visual incrível dele sempre. Mas também você pode sair se perguntando, tipo, o que foi que eu acabei de brincar, entendeu? Não, sem dúvida. Mas eu acho que, tipo, sempre teve esse cinema, é bom que tenha, cara. Tipo, sei lá, ver um filme do Galber Rocha, tipo, se você for ver um filme do Wes Anderson também nunca foi fácil, né? Nunca foi. Não. E cada vez menos. E acho que, tipo assim, você vê um filme do Galber Rocha, sabe? Você for ver um filme do Galber Rocha, assim, desavisado, que o povo gritando, recitando coisa, falando um textão político em grandes espaços, assim, berrando mesmo, sabe, aquelas quebras de eixo, aquela câmera mega ágil, tal, assim, a pessoa fica louca, assim, não vai ser uma coisa fácil pra todo mundo, mas aí quando você se permite, ao meu ver, né, quando você se permite, tipo, sentir aquilo e, nossa, eu vou sentir aquilo, ver se existe uma conexão entre as coisas, sabe, assim, muito mais do que seguir só uma narrativa que vai ser, tipo assim, que vai me pegar e vai contar algo pra mim, que é válido também, e tem filmes maravilhosos, assim, sabe, que sai uma narrativa intencional, mas acho que esses outros filmes fazem esse caminho, sabe, assim, também são muito válidos, também pode ser maravilhosos, sabe, porque a questão é como você faz, o que você tá dizendo, o que você tá organizando tudo isso, até essa questão dos personagens, sabe, assim, ao mesmo tempo, tem filmes que os personagens não é questão você, sabe, o envolvimento dos personagens, você ser primordial, ou você criar uma conexão com os personagens, mas você observar aqueles personagens e sentir o que está acontecendo com eles, sentir qual é o mundo deles, qual é o universo interno deles, ao invés de desbruçar por aqueles personagens, o que também é excelente, também é vago, sabe? Tudo é questão,
como é feito e do qual e pra que lado aquela narrativa vai. Sei lá, pega o elefante do Gus Van Sant, vai, por exemplo, assim, você fala, pô, desenvolvimento de personagem naquele filme ridículo, sabe, assim, não existe isso, sabe, não vai ser um momento que a gente vai se debruçar por aquele personagem, mas pelas pequenas coisas a gente vai entendendo o que ele tá dizendo, a lógica interna, quem são aqueles personagens, todas as coisas ricas que dizem aqueles personagens, sabe, assim. E também aquilo, e isso aí pode ser maravilhoso, sabe. Como é maravilhoso um filme como o próprio Oppenheimer, que é um estudo de personagem mesmo, que a gente vai entender a lógica do personagem, visão de mundo, aquele personagem. Só Meninos e Lobo, vai pegar outro exemplo, que é um filme que a gente se desbruça pelos personagens e tudo isso, sabe. Acho que vai muito da lógica de cada filme. Acho que todo filme tem uma lógica interna, ao meu ver, né. E a questão é como o filme conversa nessa lógica interna, como ele consegue conectar as coisas nessa lógica interna, sabe. Isso que você tá falando sobre lógica interna, Diegão, me lembra muito também um outro momento desse filme, que é justamente essa brincadeira que ele faz, dessas contradições, quando a gente tá vendo os bastidores do filme, ou peça, enfim, que ele faz tudo 3x4, né, em preto e branco, e ele acaba trazendo para esse ambiente interno, justamente da peça ali, uma certa artificialidade, assim, né, que para quem de fato tá fazendo e pensando na peça, ele dá um ar de ser uma coisa meio artificial, uma coisa meio ensaiada ali também. E casa com a artificialidade dos personagens, que são todos artificiais, né? Muito Exato, mas isso é interessante porque ele acaba colocando em evidência para nós justamente o produto final, né, porque quando a gente vai pro filme em si, que é coloridaço, super simétrico e não sei o que, quando a gente olha para aquilo, é quase como ele falando assim, ó, vocês prestam muito atenção pro produto final. A gente vê a perspectiva, uma narrativa criada pelo diretor. A gente vê aquele mundo coloridão, mas a realidade não é exatamente assim. Exato, às vezes é burocrático, às vezes é quadrado, é preto e branco, é isso. Então ele traz essa brincadeira pra gente, né, fazendo essas contradições, e eu acho que até nisso, né, porque quando a gente tem o ator que resolve sair do filme pra perguntar se ele tá indo bem, se ele tá fazendo bem, e o diretor fala que sim, que ele tá indo bem, que é fantástico e não sei o que, e aí ele meio que fala pro autor assim, ó, só continua, você tem que continuar em frente. Eu acho que tem uma questão aí também do próprio Wes Anderson falando assim, cara, eu não quero mudar o mundo, sabe? A vida vai continuar, os filmes vão continuar saindo. Vão pegar a sua estética e você não vai gostar, mas continua fazendo o seu cinema, a sua verdade. Exato, é isso que eu acho que, assim, apesar do filme ter problemas, pra mim, no quesito assim de conexão, sabe? Eu acho que quem se propõe a brincar com o Wes Anderson, sentar com ele ali mesmo e falar, pô, deixa eu ver aqui o que esse cara pensou, o que esse cara desenhou, o que ele, sabe, pra onde ele quer me levar, assim, eu acho que é um filme que acaba te conduzindo mesmo a esses pensamentos, a essas reflexões, assim. E tem muita coisa ali que eu vejo quase isso, é quase como esse Wes Anderson pensando o seu caos criativo, sua mente criativa pensando nos seus processos e meio que dizendo pra gente que é assim que ele cria, sabe? Que não vai existir nada perfeito e nada, sabe, super certinho e tal. Então ele brinca muito com essas contradições, com essas ironias. Os filmes dele sempre foram irônicos, assim. O que eu acho que se eu fosse comparar com os outros filmes dele, própria Ilha dos Cães, ou vamos comparar mesmo com o próprio o Grande Hotel Budapeste, né? Que foi, talvez assim, em termos de público, né? Foi o que mais chamou a atenção das pessoas e tal. E blá, blá, blá. Premiações. Eu acho que, por exemplo, em O Grande Hotel Budapeste, a gente tinha lá o personagem do Ralph Fiennes, que ele era meio que um fio condutor, entendeu? Então, a gente tava dentro desse universo do Wes Anderson, olhando para essas mesmas simetrias, para as mesmas cores, várias brincadeiras também ali visuais e tal, mas a gente tinha um cara que meio que pegava a gente pela mão e ele ia levando a gente no meio desse caos. E aqui, a sensação que dá é que o Wes Anderson meio que falou assim, eu não vou te dar mais esse fio guia, você já conhece a minha história, você já conhece a minha estética, agora é tua vez aí, espectador, de interpretar. É o filme mais diluído dele nesse sentido, tipo, de personagem, né? Se você for ver os outros, acho que o Crônica Francesa já vinha por esse caminho, né? Mas esse também tem muito isso, sabe? Dele diluir essa coisa
de seguir um personagem, sabe assim, deixar tudo mais aberto, sabe? Qual é o protagonista, qual é o foco do filme. Porque nos outros tem, né? Por exemplo, o Ralph Fiennes, o próprio Zero, que acompanha ele. Tem Bias, tem o Gene Hackman, que acompanha a família dele. No Rushmore tem o próprio Jason. No filme de Zoo tem o Bill Murray. Nos outros filmes dele tinham muito isso bem marcado, né? No Seu Raposo tem o seu Raposo, por aí vai, né? Nos outros filmes dele tem isso bem marcado. Nesses últimos, não tem isso tão bem marcado. O que eu não vejo como problema. Inclusive, eu até gosto disso nesse filme. Eu acho que no Crônica Francesa, isso aí não funciona tão bem, porque eu acho que a conexão que a gente tem que ter com aqueles personagens, eu sinto que é travada, eu sinto que é distante. Aqui nesse filme eu sinto que ele realmente constrói um carinho e um afeto em cada interação daqueles personagens, sabe, assim, pequenos afetos que são muito grandes, assim, sabe, e aí isso me pega desde o filme, só que realmente ele dilui totalmente, o que eu acho que é proposital e o que eu gosto, mas com certeza isso vai repelir muita gente, o que de novo, né, eu acho que é uma tática de cinema, e aí uma tática de cinema é válido quando você não gosta dela, mas também é válido quando, sei lá, quando você observa ela e vê, nossa, mas será que isso não parte de uma construção mais interessante, mais forte, que tá conectando num todo, que vai me pegar muito, assim, pelos sentimentos que estão sendo construídos, que é o que eu citei que o Glauber faz, e é uma coisa, só pra uma coisa importante que eu tenho que falar também, pra não esquecer, essa coisa da autoparódia, o que eu acho que faz o Adamson não cair na autoparódia e mostrar que é um cara especial mesmo, assim, que tem talento por si próprio, é que você consegue diferenciar o Wes Anderson, os filmes dele, do TikTok fazendo o filme do Wes Anderson e de algum imitador fazendo o filme do Wes Anderson, sabe assim? Sim. Porque, sei lá, não sei se você já viu aquele filme Amsterdã, do David Russell, assim. Sim. Filme ruim, assim, fraco, assim, sabe, do David Russell. E assim, esse filme, ele quer ser meio Wes Anderson wannabe, sabe, assim, tem muito disso, assim, na construção visual, os personagens, só que é só uma coisa apática o filme, sabe, assim, é um pastiche apático que é só pra você se autoafirmar dentro de uma estilização, assim, desde o estilo. Aqui no Wes Anderson, você vê que existe um cuidado, existe coisas tão próprias, tão evidentes, tão únicas, que só ele poderia fazer, existe um afeto tão grande, assim, como ele amarra essa história. Então, no final das contas, por mais que exista uma diluição narrativa, vai ser de uma radicalização, por mais que exista uma coisa bem experimental em tudo que ele tá fazendo, você vê que ele fechou o arco dele do Schwartzman, ele fechou a conexão dele com a Scott Russell, ele fechou o ponto temático de discutir a metalinguagem. Lógico, de uma forma muito mais aberta, mais livre, muito mais abrangente, mas tá lá, sabe? Eu acho que essas coisas tornam o Anderson quem ele é, não uma cópia barata de algo, ou não alguém que tá estagnado nele mesmo, não, alguém que tá sempre buscando um caminho, assim, dentro dele mesmo, sabe, assim. Acho que tem dois tipos de diretores, né? Os diretores sempre tentam variar de filme pra filme, ser uma coisa ultra versátil e mudar dentro do estilo deles e dentro das características deles, mas tentam desafiar elas mesmas, e que os diretores tentam desafiar o próprio estilo marcado deles, sabe. Eu acho que os Anderson é isso, eu não acho que existe pior ou melhor, sabe, só como você faz, o que você faz com isso. Eu acho que é sempre uma bênção e uma maldição você ter uma estética única, né? A Moldova, como você falou, né? Com certeza você cria um mundo e você cria uma base de admiradores, de fãs, e ao mesmo tempo também cria um grande público que fala assim, tá, mas eu já vi esse filme uma vez. Aí vem de novo e fala, tá, mas eu já tô vendo esse filme. É o lance do Tim Burton. Tá, mas de novo isso, mas eu já... Na primeiro plano da coisa, né? Assim, né? Parece que ele só consegue fazer isso, mesmo que a gente saiba que é a estética dele e que as pessoas amam exatamente dessa forma. Então eu acho que é isso, tipo, é uma bênção você ser completamente único e lembrado por aquilo, mas também tem a maldição de que a gente sabe que o cinema vai sempre se reinventando, evoluindo, vem novos públicos, e eu acho que esses diretores, que são mais autores, eles enfrentam essa dificuldade de chegar a um público novo. E não é um problema, mas eu acho que também é um problema, porque, né, a geração tá mudando, as pessoas estão vindo, consumindo cinema, talvez uma pessoa vai olhar o filme do Wes Anderson e vai falar, tá, não gostei disso, como talvez fosse melhor ou se conectassem mais antigamente. Mas eu acho que qualquer pessoa de qualquer geração vai ver um filme desse, assim, uma pessoa específica pode ver um filme desse e pode se apaixonar e ficar, nossa, cinema, sabe? Com certeza. Acho que é a beleza, né, muito disso, sabe? Vai causar uma repulsa, mas quem amar, vai amar muito, sabe? Assim, vai imortalizar aquilo, sabe? Assim, tipo o Chaplin, quantos filmes do Chaplin são o mesmo conceito, mas é como ele faz, sabe? Diretores que não foram populares, a gente sabe o nome deles, estuda eles até hoje, né? Acho que tem essa beleza também. Né? Sim. Tem, com certeza. Não existe o certo e o errado, mas é muito
importante pensar no futuro desse cinema mais autoral, entendeu? Sempre vai ter o público, as pessoas vão sempre amar, mas ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado também pra não ficar sempre se repetindo. E não que o Wes Anderson faça isso ainda, eu acho que ele não chega nesse nível de estar sempre se repetindo, mas é um cuidado, tem que ter esse cuidado. Então, com certeza, com certeza. Mas ao mesmo tempo é um cinema muito diferente, muito bonito, muito estético, que a gente sabe que não é exatamente o que está acontecendo hoje em dia, então é um cinema que tem que existir, tem que ser forte, então fica nessa benção e maldição mesmo. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para vocês ouvintes, né? Para vocês fazerem coisas diferentes aí durante a semana, né? Dessa vez vamos começar com você, Thiago. O que você trouxe pra gente de bom aí, de plano detalhe? Sim, vamos. Gente, a dica que eu vou dar é um filme nacional que... Sempre que eu puder trazer um filme nacional aqui, eu vou trazer um filme, porque eu acho que é muito importante e esse ainda é fundamental, que é o novo filme do Kleber Mendonça Filho, que é um documentário chamado Retratos Fantasmas. Eu pude assistir ali no Festival de Gramado. Já vi 2 vezes, né? Teve uma pré-estreia em Porto Alegre agora, sábado, e eu vi também a primeira sessão do filme no Brasil foi na abertura do Festival de Gramado. E é um filme lindíssimo. E como a gente tá falando de cinema, de Wes Anderson, eu acho que se conecta muito. É um filme que ele fala muito sobre memória, sobre preservação da memória coletiva, sobre cinema, né? A história ali é sobre os cinemas de rua, de Recife, e não só isso, é muito autobiográfico do próprio Kleber ali, sobre a vida dele, sobre a casa, sobre a mãe, sobre toda a construção dele de cinema. Então é um filme, assim, delicioso. É um documentário que você quer ver mais. Quando termina, você fala assim, poxa, eu gostei demais, quero ver mais. E fala muito sobre isso, sobre você preservar o cinema depois, né, desse período sombrio que nós passamos no Brasil nesses últimos anos. Então esse filme do Kleber chega assim perfeito no momento certo, sobre tipo, tá, beleza, porque aquele cinema ali que a gente tanto ama de rua agora virou uma igreja, virou uma farmácia, tipo, por que a gente não preservou aquilo, a memória, sabe? 50 milhões de pessoas passaram por aquela sala e a gente vê que a tendência é onde gira o dinheiro. Então é um filme que faz muitos questionamentos, é muito bonito, é muito profundo, e apesar de ser um documentário ali sobre cinema, a pessoa fala, não vou querer assistir e tal, um documentário sobre cinema e tal, mas é um filme que ele tem muito senso de humor, por incrível que pareça. Eu acho que o Kleber coloca bastante senso de humor no filme, ele brinca bastante, é um filme basicamente montado por fotografias, então ele brinca com a fotografia de um jeito sensacional, e é isso, é um filme brilhante, assistam, porque com certeza vai, talvez, né, ser o filme brasileiro indicado, selecionado para ser indicado ao Oscar. Eu acredito que o Retrato Fantasma vai chegar nesse nível. É lindo, é um filme lindo, é um filme muito bonito para quem ama cinema, para quem ama história, para quem quer entender mais sobre cinema. Perfeito, assistam Retratos Fantasmas, fiquei apaixonado. Demais, é isso aí. O filme estreou em Cannes, né, e chega no Brasil aí nos cinemas mais próximos de vocês aí, e eu vou assistir em breve. Ainda não tive a oportunidade, mas eu vou assistir porque eu sou fanzaço do Kleber. Foda. E quero muito ver. É isso, Thiagão? Tem mais algum plano detalhe ou é esse? Bom, é isso. Acho que é outra coisa só básica, assim, mas todo mundo já deve estar vendo, porque já lançou, é assistir também a série Cangaço Novo, que eu também assisti em Gramado, o primeiro episódio, depois eu maratonei toda no Prime Video, que é brilhante, mas não vou me aprofundar muito não. Vai no Prime Video, coloca Cangaço Novo e assiste, que essa série de assalto brasileira ali, nordestina, é muito boa, gente. Elenco assim, ó, de primeira. E tem direção feminina, né? Sim, a protagonista também do filme, ela é muito forte, a atriz Alice Carvalho. Quero muito ver essa série, muito ver. Essa série é brilhante. Que demais. Olha aí, Thiago nos brindando aí com o cinema nacional. Muito bom, Thiagão. Falando de autores, né, a gente tem que falar dos autores novos. Os nossos, né, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Diegão, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Então, eu acho que quando esse episódio estiver no ar, vai estrear ainda, ou já vai ter estreado, mas enfim, vejam no cinema, porque eu já tive a oportunidade de ver numa cabine. Bom exemplo de filme comercial, né, que a gente comentou isso, né, entre essa dicotomia entre cinema comercial, cinema alternativo, né, pra mostrar como as duas coisas, né, podem, assim, as duas coisas têm o seu espaço, também tem boas coisas e
coisas ruins em ambas coisas. Que é o novo filme da Tartarugas Ninja. Eu vi já, achei bem legal. Assim, que a Tartarugas Ninjas, Caos Mutante, filme bem legal. A animação dele segue bem esse estilo de mistura de 2D com 3D, uma coisa mais granulada, né? Uma coisa meio que remonta uma animação a lápis, uma coisa que bem da tendência do Aranhaverso, mas segue muito a tendência do Família Mitchell, que é, inclusive, o diretor, co-diretor do Família Mitchell, né? O Jeff Roy, e é uma produção do Seth Rogen, do Ivan Goldberg. E aí é muito interessante que nesse filme eles tratam a Tartaruga Ninja de uma aventura bem familiar, uma coisa bem Amblin, bem carinhosa, bem simples, bem bem-humorada, com aqueles traços da Tartaruga Ninja de sempre, só que com um frescor muito grande, tanto com o frescor visual quanto com o frescor da história, né? E aí tem uma coisa meio super bad também no filme, sabe? Uma coisa meio sacana, mas ainda quanto juvenil, e como ele vê essa coisa da juventude, sabe? Então, um filme com um calor humano bem gracioso, bem legal, bem divertido, assim, então recomendo. Também vou recomendar um vídeo no YouTube, que é uma conversa de 3 críticos, que é 3 críticos americanos, que é o Matt Zolezet, a Lisa Rosnan e o Richard Brody, falando sobre Wes Anderson, que eles estão discutindo Wes Anderson numa livraria pro lançamento de um livro sobre Wes Anderson, assim, é uma conversa bem rica, que eu acho que comenta um pouco desses traços do Wes Anderson, assim, o que faz as pessoas meio que se apaixonarem por Wes Anderson, assim, nesse sentido, sabe? Então eu acho um passeio crítico bem interessante, assim, pro pessoal absorver, assim, nesse sentido, e ver essa análise de como é interessante ver as pessoas discutindo e falando sobre a feitura desse artista e o processo criativo desse artista e como ela se conecta com a própria obra desse artista, como a filmografia dele como todo conversa pra elas, assim, né? Boa, maravilha. Vou ver também esse vídeo e o filme também, porque vocês imaginam, né, que o jovem Rafael, né, tinha uma tartaruga ninja preferida, né? Comeu muita pizza, né? Comeu muita pizza. Pizza. Eu tinha tartarugas reais com o nome das tartarugas. Isso é curioso, que a Tartaruga Ninja é um negócio que sempre, né, é uma franquia, né, vamos dizer assim, que nunca se saiu, né, do momento, né, sempre tem coisa nova, né, por mais que demore pra ter, sempre tem algum filme, alguma série, algum desenho, né, nunca parou, assim, né. Funciona em tudo, né, funciona na animação, funciona em live action, parece que tudo fica muito legal, né, é uma história muito legal. Muito bom, muito bom. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe um filme que eu assisti recentemente, já tinha assistido, mas reassisti ele recentemente, que é o Hotel Ruanda, de 2004, que tá lá no Prime Video. Eu gosto de vez em quando de pegar um filme clássico, né, pra revisitar e tal. Enfim, Hotel Ruanda é um drama, né, dirigido pelo Terry George, baseado em eventos reais, né, que ocorreram justamente durante o genocídio em Ruanda em 1994. E o filme ele retrata a história do Paul Rusesabagina, que é interpretado pelo Don Cheadle, que era um gerente de um hotel. E aí ele trabalha ali, né, no seu dia a dia e tal, e aí ele começa a enfrentar circunstâncias terríveis, né, para tentar proteger a vida de famílias e centenas de refugiados que acabam indo pro hotel em meio a uma guerra civil que está acontecendo em Ruanda. Eu acho interessante da gente pensar nesse filme porque é um genocídio que aconteceu faz 30 anos e a gente quase não vê filmes sobre a situação na África, assim. São sempre filmes muito escondidos, são poucos filmes, né, que chegam aos cinemas e tal. E esse é um filme que, além de contar uma história, ele demonstra muito esse problema, assim, que a gente tem na própria indústria cinematográfica, assim. A gente fala muito pouco sobre isso. Para quem não sabe, esse problema em Ruanda, em 94, aconteceu porque tinham duas etnias ali, né, os Hutus e os Tutsi, e aí tem toda uma questão de colonização dos holandeses e tal, e aí em algum momento os holandeses vão embora e aí começa um caos, porque os Tutsis acabam sendo brutalmente massacrados, né, pelos Hutus, que eram extremistas, e aí o Paul, que é um cara que tá vivo até hoje, ele se vê numa posição ali desesperada, né, porque ele precisa
socorrer a esposa, tem os filhos, e aí o hotel, que é um hotel de um grupo europeu, não pode ser encostado, né, pelas pessoas ali de Ruanda e tal, então meio que se torna uma ilha, né, no meio de tudo aquilo. Então tem toda uma negociação por trás ali também, de, sabe, o que vão fazer com esse hotel, e o Paul, ele meio que tem que tentar contornar tudo isso. Então o filme retrata muito esse horror humano do genocídio, a coragem, né, das pessoas como o Paul, né, que em meio a tanta tragédia ele precisa demonstrar algum tipo de compaixão, de empatia. Enfim, é um filme muito forte, potente, levou Oscar também e tal. Eu acho que é um clamor também para que a gente possa ver mais filmes mostrando a realidade da África, né? Não só filmes da África em si, mas é muito importante, tipo, um mercado como o mercado hollywoodiano, trazer filmes trazendo essas histórias justamente para que isso chegue a várias pessoas e tal, e a gente tem um pouco mais de noção do que acontece, porque a África, ela é quase negada, né? Ela é quase um continente escondido, assim, ninguém fala, ninguém vê. No período da pandemia a gente viu muito isso, né? Ninguém falava sobre a quantidade de mortes na África, por exemplo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir, e Hotel Ruanda é um bom pontapé para quem quiser entrar um pouco, né, dentro desse universo africano. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 521, batemos esse papo sensacional aqui sobre Asteroid City, né? Esse novo filme do Wes Anderson. Que papo sensacional que eu tive com meus amigos aqui. Queria agradecer, Diegão, quero começar com você agradecendo sua participação, sua disponibilidade, flexibilidade de estar aqui com a gente. E quero que deixe aí seus meios de contatos, redes sociais, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho aí. Eu tenho um canal no YouTube, né, que eu produzo conteúdo lá sobre cinema no geral, audiovisual. Vai sair um vídeo lá, inclusive, amanhã, se tudo der certo, sobre o filme do Kleber, o Retrato Fantasma, que é bem legal mesmo. Quero ver. Eu tenho esse canal, né? Eu tenho, que eu tô sempre atualizando, né? Não sei se inscrever nele, chama Fiz Cinema. Eu também tenho um podcast, que é o Sábado Sem Legenda, que tem os melhores e piores agregadores de podcast aí, que a gente discute filme de temática super cine. Eu com o Vicente Seringa, a Camille Rick, que eu já citei, que é parceiro aqui, que já participou várias vezes aqui de Cinemação também. E você pode me seguir nas minhas redes sociais, que é @Diego2, no Twitter e no Instagram. E também eu tô no Letterboxd, Diego Qualia, tudo junto. E sempre tô lá ativo, né? E de vez em quando eu também publico textos para veículos variados, assim, né? Dependendo de onde é. Mas aí eu publico na minha rede social, tô texto mesmo Cinemação também, Então, gente, eu agradeço muito, Rafa, e esse é um prazer participar, cara. A discussão foi riquíssima, cara, foi maravilhoso. Adorei também, adorei. E tenho que agradecer aqui o Thiago, que tá aqui com a gente mais uma vez, mais uma participação esse ano. Thiago, que demais ter você aqui com a gente. E deixa também meios de contato, site, redes sociais aí, para quem quiser acompanhar seu trabalho aí, que é muito legal, inclusive. Obrigado. Eu que fico muito feliz de poder participar, porque gosto muito do podcast. E essa conversa foi muito boa porque me fez, né? O Diego me fez ele olhar para pontos do filme que talvez eu não tinha enxergado. Então, assim, me trouxe mais uma luz, assim, mais sobre o filme. Então, fiquei muito feliz. Realmente foi uma conversa muito, muito boa. E vocês podem me encontrar no Instagram, principalmente, né? Onde eu crio a maior parte dos conteúdos. Ali é @oThiagoMoniz, com Z no final. E também tem no Pipocas Club, que é o site que eu trabalho. Ali tem tudo, tem crítica, tem vídeos, tá saindo tudo, matérias, notícias, enfim. Pipocas é um site bem completo, né? A gente tá comemorando agora 40 mil seguidores no Instagram. A gente conseguiu chegar a avançar um pouquinho que estava travado. Então é um site bem legal, convido todo mundo para ir ver, porque tem de tudo, cultura pop, fofoca, de famoso, massa. reality show, tudo que vocês gostam, enfim, site pop ali. Sensacional. Muito bom. No Instagram eu crio os conteúdos para completar o site. Então, basicamente,
é a minha rede principal. Boa. Eu acompanho muito o Thiago pelo Instagram, adoro. Obrigado. Muito bom. É isso, gente. Lembrando que se você gostou desse episódio e se você quiser ajudar, né, na discussão, mandando sua crítica, análise, perguntas, né, e tudo mais, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no final do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 521 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.